Olá, meu nome é Caio Graco, eu sou instrutor de inglês para o IELTS aqui no Ensino High e seja bem-vindo ao nosso Guia Final IELTS. Iremos começar pelo IELTS Speaking, um dos exames que mais efetivamente colocam medo em todo e qualquer candidato IELTS. Vamos aqui buscar fazer tudo da forma mais direta ao ponto possível, portanto, vamos lá. Agora vamos buscar ser totalmente visuais para você. Aqui então você encontra um resumo visual do que você terá no dia do seu exame. Você entra na sala, como você consegue ver, você é cumprimentado, começa a gravação, você entrega o seu passaporte ou documento de identificação, é verificado, depois começa a cronometragem do tempo e começa a parte 1. A parte 1 são perguntas de fato a sua vida e questões do seu dia a dia que você já sabe. Você somente tem que saber como falá-las e expressar as suas ideias em inglês. Depois, e isto, diga de passagem, se estende por aproximadamente 5 minutos, vem a parte 2, onde que você terá um tema sendo lido para você, e você também terá uma cópia deste tema, como você consegue ver, e você poderá, durante 1 minuto após a leitura, fazer anotações, tomando como referência esse tema, para uma organização de uma resposta 100% oral, no qual você terá 2 minutos para responder. Então aqui você vê isso acontecendo. E depois desta parte 2, você tem a parte 3, onde que você terá perguntas indiretamente relacionadas à parte 2 sendo perguntadas a você. Depois disso, você tem o fim do exame, você finaliza e pronto. Agora, muito importante sabermos que é óbvio que existe muito mais do que somente isto em termos de compreensão necessária para o exame speaking, e neste vídeo buscaremos exatamente lhe explicar de forma aprofundada cada uma dessas partes que você acabou de presenciar. O IELTS Speaking é estruturado da seguinte forma. Vamos começar pelo começo. O teste ocorre frente a frente com um examinador em uma sala de forma individualizada. Ou seja, você não tem aquela dinâmica no qual você tem um exame como o TOEFL, onde que você está falando em um computador. Não, você tem um exame totalmente humano quando o assunto é o speaking. 2. Os candidatos Academic e General Training fazem o mesmo teste speaking. Então, caso você tenha lido em algum local, e isso é bem comum, pessoas dizerem que o IELTS General Training e o IELTS Academic são diferentes no que diz respeito à dinâmica do speaking, isto é um mito. A realidade é que ambos os exames são, de uma forma geral, mais parecidos do que diferentes, e isto inclui o speaking. Próximo ponto. Se você estiver fazendo o IELTS no computador, o speaking é feito da mesma forma, com o examinador, frente a frente. Desde outubro do ano passado, nós, na realidade, estamos tendo aqui no Brasil o IELTS no computador sendo aplicado. E o fato é que ele realmente veio a nos ajudar para, em especial, estudantes que têm o costume maior de utilizar o computador. Isso naturalmente tem suas desvantagens, mas no que diz respeito ao speaking, isso não te faz fugir do encontro cara a cara, carne e osso com o examinador. Então, muito importante termos isso em mente. E o último ponto é: seu teste é gravado para que você possa entrar com recurso caso deseje. Pois bem, realmente o que temos aqui é o fato de que ao longo de todo o seu exame speaking você o terá sendo gravado, o áudio através de um gravador normal, para que no final você possa entrar com recurso. Mas o fato é que entrar com recurso é algo que é um pouco arriscado, pois você pode acabar ficando com uma nota menor do que a priori você teve. Então, somente utilize o recurso caso você não tenha a possibilidade de fato, ter uma diminuição de nota atingindo o seu resultado. Se você já obteve a nota que você precisava no IELTS, por favor, se satisfaça com ela, tudo bem? Não se arrisque de forma desnecessária, pois no IELTS nem sempre as pessoas tiram a nota que desejam, mas todos são capazes de obter as notas que precisam. Próximo ponto é que o teste é informal, ou seja, a fala que você vai estar tendo com o examinador é informal. E fala informal se destaca em especial pela utilização de contrações. Então, o seu I am se torna I'm, o seu he is se torna he's, dentre outros. Dê preferência para a utilização de contração, portanto.
Próxima questão é que o examinador é quem decide seus resultados no final do teste, ou seja, você não tem um algoritmo no qual o seu áudio que foi gravado é julgado e assim a sua nota é definida, como é em outros exames 100% computadorizados. Quem é a pessoa que decide a sua nota é a pessoa que fez o exame com você, que aplicou o exame em você, o examinador. O próximo ponto é que o teste dura entre 11 e 15 minutos. Você então tem um teste muito rápido, vapt-vupt, sem demora. Na mesma hora que você entrou, você irá perceber que sairá. E assim é tudo bem direto ao ponto, pois você tem várias pessoas buscando fazer o exame no mesmo dia. E a última questão aqui que nós temos que lidar é que o examinador controla o tempo e a duração das suas respostas. Você então tem o guia sendo o examinador. Se a qualquer momento então você sair do que é esperado, ele irá controlar a situação e ir para frente, em especial quando você fala mais do que a priori é esperado ou até mesmo permitido. Opa, temos mais algumas coisas aqui. Desculpa, eu falei que aquele era o último, mas não é. Próximo ponto. O teste tem 4 partes. Primeiro temos a parte 0, saudação e identificação. Este é o momento no qual você está se introduzindo ao examinador logo no começo. Então é aqui onde que você mostra sua identidade ou passaporte. E vamos olhar com bastante cuidado como este processo ocorre e as perguntas que podem ser feitas para você. O próximo ponto, após a parte 0, ou seja, a próxima fase do exame, é a entrevista sobre o seu cotidiano, que dura entre 4 a 5 minutos. Ou seja, o que nós temos aqui são perguntas envolvendo o seu dia a dia, a sua cidade, o seu país. Coisas, fatos do seu dia a dia, da sua realidade. Coisa que você já sabe o que responder. Depois temos a parte 2, que é o seu tema. Melhor, a sua resposta a um tema. Este tema vai ser lido para você e você terá 1 minuto de preparação após a leitura do mesmo. E nessa preparação você poderá escrever em uma folha de papel para organizar as suas ideias, mas não lê-la. Ler essa folha de papel para o examinador não pode acontecer. Você simplesmente pode utilizá-la para organizar as suas ideias, fazendo anotações rápidas e simples e diretas ao ponto. E nós vamos mostrar como fazer isso. E depois disso você tem 2 minutos de resposta. Você então vai ter 2 minutos cronometrados para falar para esta resposta para a questão mais complexa que você tem em mãos. Você não precisa de atingir 2 minutos. É o ideal, mas você não necessariamente precisa e estaremos falando de forma mais aprofundada sobre isso. Depois temos a última parte do exame speaking, a parte 3, que é a discussão sobre temas relacionados à parte 2 e que são mais detalhados. Ou seja, você vai ter entre 2 a 5 perguntas, isso vai depender da quantidade de tempo que você levará em cada uma das suas respostas, que serão feitas baseando-se indiretamente no tema que foi trago para você na parte 2. E nos exemplos que vamos ver aqui, e que você também encontrará no documento PDF que segue este vídeo, você definitivamente terá a possibilidade de ver vários modelos de questões parte 3. Você é avaliado tomando como referência 4 critérios. O primeiro é o da fluidez, ou seja, o quão pausada é sua fala. Não há o menor problema de você ter pausa entre ideias. Por exemplo, você dá a sua opinião e depois, quando dar a sua justificativa, você ter uma pausa para refletir sobre ela antes de prosseguir. Agora, se você tem muitas pausas entre palavras, definitivamente aqui você tem um problema. Então é crítico você desenvolver a sua capacidade de falar sem ter pausas excessivas entre palavras, somente ocorrendo entre ideias, pois caso contrário isso atinge a compreensão por parte do examinador do que você está falando e você tem o quesito fluidez sendo negativamente atingido por isso. O próximo ponto é o vocabulário, ou seja, a sua capacidade de utilizar sinônimos e paráfrases. Eu não vou aqui lhe dizer que você precisa de um vocabulário extremamente rebuscado para ir bem no exame IELTS Speaking. O que você precisa é a capacidade de ter uma flexibilidade mínima. Ou seja, você tem a palavra car, você já utilizou a palavra car em sua resposta. Na próxima vez que se referir à ideia de carro, busque utilizar algo como automobile ou vehicle. Não necessariamente palavras, portanto, complexas, mas palavras diferentes que passam o mesmo sentido, assim mostrando uma flexibilidade necessária. Próximo ponto é a questão de gramática.
ou seja, a precisão ao se expressar em tempos verbais diferentes. É interessante, sim, você buscar utilizar tempos verbais diferentes ao longo das suas respostas. Portanto, que você se mantenha em estruturas gramaticais não muito complexas para não se expor desnecessariamente, e nós iremos falar de forma mais aprofundada sobre isso em breve. Mas, de fato, você precisa de ter esta flexibilidade mínima e ter, portanto, precisão gramatical ao mostrar essa flexibilidade. E depois, por último, temos a pronúncia, não é? Ou seja, uma fala suficientemente clara, sem o sotaque atrapalhar a compreensão. Você, então, precisa de falar de uma forma minimamente clara. Não há necessidade de você falar como nativo para pontuar muito bem no exame, de forma nenhuma. Mas você precisa de ter a capacidade de fala no qual a sua língua nativa não entre no meio da sua fala em inglês e venha lhe atrapalhar. Então, fluidez, vocabulário, gramática e pronúncia são os elementos nos quais você é julgado. Cada um deles representa 25% da sua nota final. Aqui, então, temos um in-depth view, ou seja, uma revisão mais aprofundada sobre as habilidades, quebrando aqui o que é, de fato, esperado de você e quais são os critérios que você é julgado. E também temos aqui marcado em vermelho a definição dos que realmente importam dentre os elementos julgados. Então, na parte de fluency, ou seja, fluência, você tem o talking at length, ou seja, o falar de forma longa e, em essencial, não muito com interrupções, como dito, interrupções entre ideias, não necessariamente entre palavras. E também o talking without pauses or hesitations. Mais uma vez, é relacionado ao que nós acabamos de falar. Esses são os dois principais elementos que compõem o fluency, ou o quesito, como nós denominamos anteriormente, de fluidez. Próximo elemento é o lexical resource, não é? Você, então, aqui tem a questão do vocabulário. Lexical resource é vocabulário. Os dois principais elementos que importam aqui são using a range of words and paraphrasing, ou seja, utilizar de um grupo de palavras que têm o mesmo significado, mas são diferentes, e também a capacidade de parafrasear. E por último, avoiding errors, ou seja, evitar erros ao utilizar uma determinada palavra em um contexto no qual ela pode estar errada. Então aqui é precisão semântica, pois se você utiliza uma palavra dita de forma correta, mas em um contexto errado, o sentido que você expressa é confuso e, portanto, você se prejudica. Próximo ponto é o grammar range, or occurrency. E aqui definitivamente temos o principal elemento sendo avoiding errors, o evitar de erros, portanto. Este é o principal elemento. Temos outras questões como using a range of sentence structures e o using a range of grammar tenses, mas o principal aqui é o avoiding errors, tomando como referência que temos uma flexibilidade mínima mostrada, não é? E nós vamos estar lidando em breve, aqui neste mesmo vídeo, sobre quais são as principais estruturas gramaticais que você deve utilizar em suas respostas, mantendo-as simples por design. Depois temos o pronunciation, temos o able to be understood throughout the test e o accurate word and sound pronunciation. Então, definitivamente temos a questão de você ter a possibilidade de ser compreendido ao longo de todo o exame. E a utilização precisa, e a fala precisa de palavras individuais e de sentenças, sendo os dois principais elementos. Depois você tem a questão de entonação, e o accent does not affect understanding, ou seja, o seu sotaque não ser um problema. Mas considerando que você então já está indo para o teste com essa questão do sotaque administrada, pois você fez uma preparação minimamente adequada, o ser capaz de ser compreendido e a pronúncia precisa de palavras e expressões definitivamente são os dois principais elementos quando o assunto é pronunciation, tudo bem? Então, próximo ponto aqui é que tipos de pergunta caem no exame? Bom, começando então na parte 0, ou seja, aquela introdução, saudação, identificação, você tem 4 perguntas padrão, ou melhor, 4 perguntas que são de fato feitas de uma forma sempre esperada. A primeira é: What is your full name? Ou Could you tell me your full name? A segunda é What can I call you? A terceira é Where are you from? Ou Could you tell me where are you from?
E depois, na quarta, temos Could I see your identification? Ou ID, please. E também temos Can you show me your identification? Or ID, please. Então, são variações para uma mesma ideia. Então, estas são as 4 perguntas padrão que você normalmente tem na parte 0, logo no começo do seu exame. Você precisa de tomar como referência certas questões importantes aqui. Primeiro, não utilize o título Miss or Mister se você deseja referir-se ao examinador ou examinadora pelo seu primeiro nome, pois caso você o faça, é gramaticalmente incorreto. Você sempre utiliza o Miss ou Mister quando você está se referindo ao sobrenome da pessoa. Caso você venha querer somente se referir ao primeiro nome, e isso será dito por parte do examinador, definitivamente você terá uma circunstância onde que você precisa de se referir ao primeiro nome. Se quer utilizar Miss or Mister, se refira ao sobrenome. Depois, precisamos prestar atenção em que, quando nós nos introduzimos falando o nosso nome, busque utilizar a contração my names, não my name is. Por mais que essa não seja uma questão que é o fim do mundo caso você desrespeite, o fato é que você aqui já demonstra uma flexibilidade, uma forma mais fluente de se comunicar em inglês, lembrando que o que é esperado é que você se comunique de uma forma mais informal. Agora, essa informalidade não equivale a você utilizar de gírias ou palavras de baixo calão, mas somente a utilização de contrações, como já explicado. Depois, precisamos de ficar bem atentos ao fato de que precisamos de falar claramente, não como tartarugas, mas o minimamente lento, para que as pessoas possam compreender o nosso nome sem problemas. Em especial se ou temos um nome complicado ou se estamos no interior. Desculpe, estamos no exterior, ou seja, estamos no Canadá, estamos na Europa, estamos nos Estados Unidos. Se você está no exterior, aí você, de fato, pode ter certeza que o examinador terá reais problemas se você falar rapidamente o seu nome em português. Então, fale com calma, de forma clara. Sorria e olhe nos olhos do examinador. Isto é muito importante. Ao longo de todo o exame, você mostrar leveza e confiança é algo crítico, para até mesmo o próprio examinador se sentir confortável e ser mais flexível com você. Depois, na pergunta 2, não é? Não explique o porquê que as pessoas te chamam na forma que elas te chamam. Ou seja, naquela pergunta 2, what can I call you? Porque primeiro ele vai lhe perguntar sobre qual é o seu nome completo, e você, portanto, vai ter Caio Graco Oliveira de Abreu, por exemplo, sendo utilizado. Mas depois ela pode, ou ele pode, ou definitivamente vai lhe perguntar what can I call you? Ou seja, como eu posso me referir a você, mesmo sabendo o seu nome completo. Aí você, de fato, somente diz you can call me Caio. Simplesmente, no meu caso, você não precisa de explicar o porquê que as pessoas te chamam assim. Ou se, por exemplo, o seu nome é Josué e você quer falar que call me Josh, que é uma forma mais informal, apelido de Joshua ou Josué em inglês. Você não precisa de falar o porquê que as pessoas te chamam de Josh. Você simplesmente diz Josh e ponto. Então, não complique, tudo bem? Próximo ponto é, se você puder, por favor, fale o seu nome no formato em inglês. E isso facilita ainda mais se você estiver no exterior. Então, se o seu nome é Maria, ao invés de falar Maria, por mais que esse seja um nome mais claro para as pessoas entenderem, utilize Mary. Definitivamente essa é uma opção melhor. Próximo ponto, não é? Adicione um pouco mais de informação ao responder a pergunta 3. Então, a pergunta 3 é, where are you from? Ou could you tell me where are you from? Então, aqui seria interessante sim você adicionar um pouquinho mais de informação. Por exemplo, você pode dizer I am from Brasilia, ou I'm com a contração, não é? I'm from Brasilia, the capital of Brazil. Ao invés de simplesmente I'm from Brasilia, period. Pronto. Ponto. Por que você faz isso? Para mostrar a sua maior flexibilidade em termos de vocabulário, de uma forma bem simples. Agora, não exceda. Por exemplo, I'm from São Paulo, the capital of the state of São Paulo and the biggest city in South America. Aí definitivamente isso é desnecessário. Mantenha uma adição de informação na resposta à questão 3, mas
mantenha tudo o mais simples possível, sem excessos, tudo bem? Próximo ponto. Não pergunte se o examinador já esteve em sua cidade. Igualmente, não recomende ir lá. Então, de certa forma, às vezes a pessoa, para querer quebrar o gelo, ela chega e fala: Well, have you ever been to my city? Perguntando ao examinador: Você já esteve na minha cidade? I think you should go there. Ou seja, eu acho que você deveria ir para lá. Isto é, de fato, algo desnecessário. Por favor, não faça, porque o fato é que o exame ele é cronometrado e o examinador tem muitos outros candidatos para entrevistar. Ele não está interessado em informação que seja completamente desvinculada do tópico a ser debatido. Portanto, não vá muito além de qualquer informação adicional como the capital of Brazil, ao se referir a Brasília, por exemplo. Próximo ponto. Use a forma inglesa para se referir à sua cidade, se ela existir. Descubra como falá-la. Ou seja, bom, Brasília, que é a minha cidade, definitivamente não existe a forma inglesa. Mas você tem, por exemplo, Lisboa, Lisbon, é definitivamente uma opção. Se você, por exemplo, é da cidade de São Paulo, você poderia falar São Paulo, ao invés de São Paulo. E, igualmente, ao invés de falar Rio de Janeiro, você poderia falar Rio de Janeiro, ou simplesmente Rio, que são formas que, inclusive, mantêm a sua essência portuguesa, mas a pronúncia norte-americana ou inglesa, de uma forma geral, é a pronúncia mais mundialmente conhecida. Portanto, isto facilita o processo como um todo, tudo bem? E na pergunta 4, você pode simplesmente dar a sua identificação, ou seja, quando o examinador fala Could I see your identification? Ou Can you show me your identification? Você simplesmente chega e dá para ele o seu passaporte. Você pode falar, e até mesmo sugerido, talvez, você dizer Here you go, ou Here you have it, para dar a sua identificação ao examinador. De fato, então, mais uma vez mostrando um mínimo de flexibilidade em termos de vocabulário. Mas o fato é que, se você se sente inseguro de alguma forma, sinta-se à vontade para simplesmente dar o passaporte calado ou calada, não importa. Então, que tipos de pergunta caem no exame? Quando estamos falando da parte 1, ou seja, depois da introdução e da identificação, da saudação, logo na primeira parte, aquela parte, como já explicamos, envolve uma entrevista envolvendo o seu cotidiano, quais são as perguntas que você tem? Vamos lá. As perguntas que envolvem trabalho, arte, livros, comunicação humana, rotina diária, exercício físico, família, presentes, artes, dentre outros, definitivamente são tópicos muito, muito comuns. Você, no documento PDF que segue este vídeo, sem a necessidade de você dar o seu e-mail, você poderá baixá-lo e você encontrará para cada um desses tipos de tópico perguntas e exemplos de resposta. Então, estes são os tipos de pergunta que você terá. Coisas envolvendo o seu dia a dia no qual você já sabe o que, de fato, é a resposta. O que você precisa saber como dá-la em inglês. Um exemplo clássico de pergunta é Do you like to cook? Ou seja, você gosta de cozinhar? Ou Describe your hometown. Ou seja, me descreva a sua cidade natal. Muito importante termos isso em mente. Agora, quando estamos falando de fato, então, essas perguntas, como falado, você tem aqui a parte 1, respostas modelos estão no documento que acompanha este vídeo. Parte 2, que tipos de pergunta caem? Ou seja, depois de você fazer essas perguntas mais do seu cotidiano, do you like to cook? Tell me a little bit about your hometown. Você depois vai para a parte 2. A parte 2, ela é aquela parte no qual você recebe 1 minuto de preparação após a leitura do tema e depois você dá as suas respostas. Bom, aqui, definitivamente o que temos são temas que, em termos de tópicos, podem até mesmo ser próximos aos tópicos que caem na parte 1. A diferença é que eles envolvem questões mais emocionais, sociais, globais, emotivas. Então, por exemplo, um tipo de pergunta que você tem no exame na parte 2 é Describe the last meal you have made with your family, or you have cooked with your family. Define who was with you, when was it, and if you liked the dish you had. Então, descreva a última refeição que você teve ou que você fez com sua família. Defina quem estava com você, quando ocorreu, e se você gosta
ou que, melhor, você gostou do prato que você cozinhou. Então aqui temos uma pergunta tipo parte 2, definitivamente mais abrangente. Então saiu do do you like to cook para isto, uma descrição mais completa deste contexto. Depois, como dito, temos aqui no nosso documento, na parte 2, a explicação de temas, a definição de temas parte 2 e as suas respectivas respostas para você ter como modelo e referência. Então, sinta-se à vontade para baixar esse documento PDF e assim ver. E quais tipos de pergunta caem na parte 3? Bom, é muito importante sabermos que a parte 3 é relacionada à parte 2. Então, depois da entrevista da parte 1, e depois da parte 2, onde você tem 1 minuto de preparação e depois 2 minutos de resposta, na parte 3, a pergunta a ser feita para você é uma pergunta que é relacionada ao parte 2, a parte 2. Só que é mais abrangente, é ainda mais, de fato, abstrata. Então, por exemplo, você tem a pergunta tipo parte 1, do you like to cook? Pergunta tipo parte 2. Describe the last time you have made a meal with your family. E na parte 3. What is the relationship between food and culture? Ou seja, qual é o relacionamento entre cultura e comida? Então, você percebe que da parte 1, a coisa sai de um contexto mais de fatos e vai indo progressivamente até a parte 3, que vai para um contexto mais emotivo e social, ou seja, qual é o relacionamento entre cultura e comida? Exato. Esta é a progressão que você encontra no exame IELTS Speaking acontecendo. E aqui na parte 3 seria feito este What is the relationship between food and culture? Porque na parte 2 foi perguntado também algo envolvendo sobre comida, não é? Ou seja, what was the last meal you have made with your family? Então, tudo conectado, direta ou indiretamente, mas sempre relacionado a parte 2 à parte 3, tudo bem? No que diz respeito a referências, neste documento que você tem aqui conectado ao vídeo, definitivamente você tem exemplos de perguntas e respostas, tudo bem? Agora, vamos a uma parte mais prática e menos teórica aqui do nosso guia, ou seja, como desenvolver a sua fala. Na prática, a primeira questão que nós precisamos, portanto, de fazer é: você seleciona 3 perguntas da lista de perguntas e respostas que você tem no documento que você encontra com este vídeo. Você então tem a parte 1, parte 2 e parte 3, você pega uma pergunta tipo parte 1, uma outra pergunta tipo parte 2 e uma terceira pergunta tipo parte 3. Depois de você selecionar do grupo de questões modelo do documento que você tem em conjunto com este vídeo, mas sem olhar as respostas, você faz anotações sobre o que falar em cada uma delas, seguindo o modelo OJE. Este é um modelo que nós, de fato, sugerimos você seguir em todo e qualquer tipo de pergunta IELTS Speaking, em especial perguntas tipo parte 1 e parte 3, pois são perguntas mais abertas. A pergunta tipo parte 2, ela é bem estruturada e nós veremos como é. Mas a pergunta tipo parte 1 e parte 3 são mais abertas. Então, definitivamente é interessante nós estarmos nos organizando para darmos uma sólida resposta. Mesmo se a resposta, melhor, mesmo se a pergunta for muito direta. O examinador ele pode fazer uma pergunta bem direta, mas ele espera uma resposta não tão direta, no sentido de que ela é mais completa e detalhada. Então, nós sugerimos sempre a estrutura OJE. O que é o OJE? O significa opinion, J significa justification e o E significa exemplification. Ou seja, opinião, justificativa e exemplificação. Então, lembra aquele exemplo de pergunta tipo parte 1 que foi dado por mim como exemplo? Você tem aqui o Do you like to cook? Você não simplesmente diz Yes, I like to cook ou No, I don't like to cook. Veja que aqui eu estou quebrando a minha resposta em OJE. Primeiro, eu estou definindo a opinião, Yes. Depois, eu defino a justificativa, o J. I'm from an Italian family and it is a tradition. E por último, eu estou aqui definindo Last week, cooked pizza with mother. Veja que, já que eu estou fazendo anotações rápidas, como eu buscarei fazer no momento da parte 2 do exame, que é uma parte bem curta, o que nós temos aqui é simplesmente uma anotação bem direta ao ponto, bem direta e reta.
até mesmo faltando certas palavras, porque o objetivo é somente fazermos um rascunho da ideia a ser expressada. Portanto, aqui as anotações, seguindo a estrutura OJE. A resposta, entretanto, seria muito mais bem conectada do que isto, mas ainda assim seguindo a estrutura. Então o examinador me pergunta, do you like to cook? E eu responderia, yes, I like to cook, because I'm from an Italian family, and it is a tradition that we have of cooking together. Last week, we cooked pizza together, and it was a delicious experience. Então veja que todos os pontos que estavam faltando, tendo em vista as minhas anotações, foram utilizados, todos os conectivos foram adicionados e, portanto, temos uma resposta completa, mas que foi planejada previamente seguindo uma estrutura modelo. Você busca fazer isso para todas as suas perguntas IELTS Speaking. Busque sempre organizá-las seguindo essa estrutura, pois assim, em especial na parte 1 e na parte 3, você sempre saberá como responder uma pergunta. Tudo bem? Depois de você fazer este planejamento prévio, e detalhe, este planejamento prévio, você pode simplesmente praticar com você cronometrando 1 minuto e escrevendo as suas anotações. Agora, caso você não queira, não tem problema. Você simplesmente pode fazer as suas anotações demorando quanto tempo que você julgar melhor. Agora, de uma forma ou de outra, faça as suas anotações e depois venha dar as suas respostas. Por favor, grave-se pelo seu celular respondendo as perguntas. Então, você vai de forma contínua, sem dar pausas na sua gravação, se escutar, ou melhor, se gravar falando. Tanto para a resposta para a questão tipo parte 1, depois questão tipo parte 2 e depois questão tipo parte 3. Depois de você, então, terminar a sua gravação, você escuta o áudio gravado. E o salva. É muito importante você ter esse track record de respostas dadas e áudios gravados para assim poder fazer uma comparação ao longo do seu desenvolvimento. E você, ao escutar os seus áudios, você precisa de os checar, tomando como referência um checklist de requisitos que definem as melhorias a serem feitas ou os elementos principais a serem verificados. Então, ao escutar, você segue um checklist. Qual é o checklist? Bom, o primeiro elemento do seu checklist, ou seja, da sua lista de checagem, é a fluidez, ou seja, o tamanho das respostas. Elas estão com o OJE completo? Elas de fato têm de forma clara e óbvia a opinião, a justificativa e a simplificação? Depois, você tem pausas excessivas na sua fala? Não há problemas, novamente, de você ter pausas entre diferentes partes. Ou seja, se você quiser ter uma pausa para pensar entre a sua opinião e a sua justificativa, e outra pausa entre a sua justificativa e a sua exemplificação, sem problema algum. Agora, se entre palavras você tem pausas excessivas, definitivamente isso é um problema e atinge a sua fluidez. O próximo ponto é os fillers. Fillers são sons que você coloca entre palavras quando você está raciocinando como continuar a sua resposta. Então, normalmente as pessoas, quando não sabem, elas ficam assim, não é? São vícios de linguagem que inclusive existem em português. Então, definitivamente, queremos retirar esses like. Às vezes você tem até palavras completas como sendo fillers, como por exemplo like, é o tipo do português, não é? Like. Busque checar se você está tendo essas questões e se as tiver, por favor, as retire o quanto antes. Próxima questão são as travadas. Você não pode simplesmente parar no meio da sua resposta. Você não pode simplesmente ficar calado por um período muito prolongado. Portanto, sem travas, ou melhor, travadas, sem pausas inesperadas no meio de uma resposta. Tudo bem? Deixa eu tomar uma água. E, portanto, você vai, a cada ciclo de checklist, buscando melhorar estes pontos para desenvolver a sua fluidez. OJE, pausas, fillers e travadas. Próximo ponto do seu checklist é o seu vocabulário, as suas paráfrases e sinônimos. Ou seja, você está, em especial, repetindo o vocabulário na sua fala, você, ao se referir a uma mesma ideia mais de uma vez, você está utilizando as exatas mesmas palavras? Se estiver, por favor, utilize palavras diferentes. Próximo ponto, no que diz respeito à gramática. Simple present, simple past, present continuous, simple future e present perfect continuous são as estruturas que eu sugiro você se focar em toda e qualquer resposta. Diga de passagem, não somente no speaking, mas em toda e qualquer outra atividade de resposta livre no IELTS. Então, isso inclui o IELTS Writing. Você, então, não precisa de utilizar estruturas muito rebuscadas.
O simple present, simple past, present continuous, simple future, present perfect continuous, nada mais são do que as estruturas essenciais, fundamentais da língua e que te dão a flexibilidade que você precisa para se comunicar de uma forma avançada, sem utilizar vocabulário excessivamente avançado e assim se expor a riscos desnecessários. Isso se aplica para você, mesmo se você for alguém que é um falante C1, C2 no padrão comum europeu, mesmo se você for alguém fluente, por favor, evite se colocar em situações excessivamente complexas com a utilização de vocabulário complexo. Busque simplificar por design as suas respostas. E nós vamos ver em breve as questões envolvendo essas estruturas gramaticais que temos que prestar atenção. E o último ponto do seu checklist é a sua pronúncia, ou seja, palavras, sílabas e entonação de voz. Bom, palavras é bem óbvio, não é? Você está falando a palavra de forma correta ou não. Agora, além deste ponto, temos sílabas individuais que definem a pronúncia correta das palavras. Por exemplo, o TH em inglês, não é? Você precisa de saber como expressá-lo, que no caso seria, não é? Por exemplo, a palavra dentes em inglês seria teeth, não é? E o outro ponto aqui, que também é muito comum os estudantes errarem, é o ED. Ou seja, você vai expressar um verbo no seu passado regular. Você então tem o work, e ele é um verbo regular e, portanto, falamos trabalhou em inglês, worked. Veja que é worked, não worked. E o mesmo se aplica para, por exemplo, traveled, não traveled, não é? Ou used, não used. Falantes da língua portuguesa têm o costume de enfatizarem este ED de uma forma muito clara. Então, used, traveled, worked, talked. O problema é que este ED tem som de kt, não é ed. São em situações bem específicas onde que o ED tem real som de ed em inglês, como, por exemplo, studied, não é? Inclusive, você até, dependendo da sua pronúncia, pode falar studied. Então, de fato, 98% das vezes este ED é kt. Então, walked, traveled, talked, studied, traveled, não é? Ou melhor, desculpa, traveled. Então, ED é kt, não id. 98% das vezes, tudo bem? Depois temos a questão da entonação de voz. A entonação de voz é importante para você não falar como robô. Em especial se você está, por exemplo, fazendo uma pergunta, pois é completamente possível você colocar uma pergunta em uma resposta sua, mas não uma pergunta que o examinador tem que responder. É uma pergunta que você traz para depois trazer uma resposta, não é? E essa pergunta, você não diria, por exemplo, do I think I like cooking? Não. Você falaria, do I think I like cooking? Não é? Ou seja, eu acho que gosto de comer. Desculpe, cozinhar? Será? E aí depois vem a resposta, well. Então, você tem, do I think I like cooking? Não é? Não é? Do I think that I like cooking? Você então não faz uma afirmação com entonação de pergunta e nem uma pergunta com entonação de afirmação. Então, o seu tom de voz é importante, pois diferentes formatos, positivo, negativo e interrogativo, exigem entonações diferentes. Depois de você ter feito tudo isso, ou seja, checado a sua fluidez, o seu vocabulário, a gramática e a pronúncia, que são os elementos nos quais você são de fato, que você é de fato avaliado, você depois tem a necessidade de simplesmente repetir os passos de 1 a 4 novamente. Mais uma vez, selecionar mais 3 perguntas e fazer o ciclo novamente, fazendo o processo de checagem através do checklist, tudo bem? Algumas observações aqui importantes sobre essas estruturas que, de fato, sugerimos você se focar. Elas são os 20% que te fazem conseguir se comunicar em 80% dos contextos. Seja, diga de passagem, numa situação IELTS, seja numa situação de vida real. A primeira estrutura que temos aqui é o Simple Present, a segunda é o Simple Past, a terceira é Present Continuous, a quarta é Simple Future, e a quinta é o Present Perfect Continuous. Então vamos começar com o Simple Present. Sentenças que são Simple Present são I need water e she eats salad every day. Os dois pontos que as pessoas mais precisam de prestar atenção quando o assunto é Simple Present é, primeiro, nós precisamos de sempre conjugar os verbos na terceira pessoa, adicionando S ou ES ao final dos mesmos. Então você não diz aqui no caso she eats salad,
Você diz she eats salad. He travels. It works. Esses são todos exemplos que você de fato aplica, tudo bem? Um outro contexto no qual as pessoas erram bastante quando o assunto é simple present é a dinâmica de utilização do doesn't. Ou seja, quando falam na terceira pessoa, na negativa, eles ainda utilizam don't ou simplesmente not. Mas você tem que utilizar o doesn't ao dizer que algo não é feito agora. Então, por exemplo, eu não como pizza, I don't eat pizza. Mas se você quer falar ela não come pizza, she doesn't eat pizza. Então, a terceira pessoa é de longe o elemento que mais faz as pessoas errarem quando o assunto é o simple present. A conjugação, ao se lembrar de se adicionar o S ou ES no final, e o conjugar correto na negação no simple present com a utilização do doesn't. Então, com você realmente se focando na terceira pessoa do singular quando o assunto é o simple present, você de fato lida com a maior parte dos problemas que as pessoas têm com essa estrutura. O próximo ponto é o simple past. A próxima estrutura é o simple past, o passado simples. Verbos regulares e irregulares. E a utilização do did e didn't. Bom, é muito importante entendermos a diferença primeiro entre verbos regulares e irregulares. Verbos regulares são verbos que possuem um regulamento, ou seja, você tem regras que definem o porquê que você adiciona o ed ao final de um verbo. Não é simplesmente dizer que todo o verbo regular tem um ed. Sim, todo verbo regular tem um ed, mas às vezes acontecem coisas antes de você adicionar o ed. E assim, se você não as faz e simplesmente adiciona o ed no final, definitivamente você tem um problema de spelling. Então não é somente adicionar o ed, é dependendo da circunstância fazer modificações antes e depois de adicionar o ed, tudo bem? E também temos aqui a dinâmica da utilização do didn't, não é? Didn't ou did, diga-se de passagem. Did num contexto de principalmente pergunta e didn't num contexto de negação. Se você tem did numa sentença, seja no formato negativo ou interrogativo, o verbo principal dela, no caso aqui do exemplo, she didn't work a lot yesterday, ou seja, work é o elemento principal, é o verbo principal, o verbo não vai para o passado. É simplesmente work no infinitivo. Porque o did ou didn't, independente então se estamos fazendo uma pergunta ou uma negação, o did já conjuga a sentença como um todo para o passado, para você. E seria redundante, então temos a conjugação do verbo também. Então, muita atenção com relação a isso. E por último, não por último, desculpe, por próximo elemento aqui a ser checado é o present continuous. Present continuous é a forma que, de fato, utilizamos para indicar que algo está ocorrendo em progresso neste momento. Então, não somente que algo é feito no presente, que de fato então está ocorrendo, mas algo que é em progresso enquanto estamos falando. Então, por exemplo, I'm working a lot. Este fato de que eu estou trabalhando é algo que realmente está em progresso neste momento, as we speak. Ou seja, à medida, na mesma hora que nós falamos, é isso que está acontecendo. Igualmente, he's going out every night, ou seja, ele está saindo todas as noites. As we speak, à medida em que falamos, neste exato momento em que estamos falando, isso está em progresso. Essa é uma circunstância que está em progresso. Você tem um ing sendo um elemento que define, portanto, essa circunstância progressiva que está acontecendo neste momento. Tudo bem? O principal elemento a prestarmos atenção quando o assunto é o present continuous é a utilização do verb to be. E, ao mesmo tempo em que é um elemento que causa muita confusão para as pessoas, eu não entendo por que é algo que é tão complicado para algumas, porque segue uma estrutura bem parecida ao português. Por exemplo, você fala, eu estou caminhando, ela está falando, né, o gerúndio, nós estamos estudando, estar. Bom, ser e estar em inglês é o verb to be, é o am, é o is, é o are, não é? Então você tem que utilizar o verb to be antes do verbo principal no formato, no gerúndio ing. Então, I am working, não I working. E também, he is going, não he going. Ou he is go. Ou I am work. Sempre verb to be seguido do verbo principal com ing. Depois temos o simple future. Simple future é o que nós utilizamos para nos referir a um futuro próximo.
um futuro em especial certo de que de fato irá se concretizar. Você tem a utilização do will, então temos aqui o exemplo I won't talk to them, eu não falarei com eles, mas temos a forma positiva, I will talk to them, então seja a forma positiva ou negativa do will, este é um exemplo de simple future, e depois temos a utilização do going to. We are going to travel next weekend. Detalhe, há um nível de fato gramática, essa sentença aqui no simple future, we are going to travel next weekend, é uma sentença no present continuous. Mas o fato é que a utilização específica do going to também pode ser utilizado num contexto de se expressar ações futuras. E neste formato, de fato, temos o simple future sendo utilizado. Agora, quais são os elementos que pegam? Primeiro, qual é a diferença entre, por exemplo, I will go to Canada ou I am going to Canada? Qual é a diferença entre esses dois? O I will tem a ideia de que existe a possibilidade de algo em torno de 80% dessas circunstâncias se concretizar, ou seja, eu vou ao Canadá no sentido de I will go to Canada, 80% de probabilidade. Going to é uma certeza quase que absoluta, por exemplo, 99%. I am going to travel to Canada. Você tem, inclusive, outras estruturas que você utiliza para se referir ao futuro, como, por exemplo, may e might, mas que passam ideias diferentes. Por exemplo, I may go to Canada, talvez eu vá ao Canadá, 50% de probabilidade. E o I might go to Canada, é ainda menos, 30%. Então, o que você mais frequentemente utiliza para se referir a um futuro? É um futuro certo. Você tem o will e você tem o going to. Esta é a principal, então, diferença semântica. Will, 80%, going to, 99%. Um outro ponto aqui, que pega as pessoas no simple future, em especial quando temos a utilização do will na negativa, ou seja, won't, é a pronúncia do won't. Ao invés deles falarem won't, eles falam want. Só que want significa querer em inglês. É um verbo completamente diferente do want. Então, muita atenção e utilize o want. Tudo bem? Próximo ponto aqui, present perfect continuous. Present perfect continuous é o elemento que você utiliza para se referir a uma ação que começou no passado e que se mantém até agora. Essa, de longe, é a estrutura mais complexa das 5 sugeridas. Temos então simple present, simple past, present continuous, simple future sendo simples. Agora, present perfect continuous é o elemento mais complicado. Mas, ainda assim, o que nós simplesmente precisamos de nos lembrar é que utilizamos o have ou has, o conjugando de forma como o conjugamos em qualquer outro contexto no qual expressamos a ideia de posse, ou seja, utilizamos o has na terceira pessoa do singular, com he, she e it, e utilizamos o have com todos os outros sujeitos, I, we, you and they, e depois temos também a necessidade de utilizarmos o been. E este been é o elemento que conecta o passado ao presente. É o que faz, de fato, passar essa ideia de uma ação que começou no passado e continua até agora. Então, temos o present continuous, que indica uma ação em progresso neste momento. Mas não estamos nos referindo ao fato de que ela talvez começou no passado e continua neste momento. Agora, o present perfect continuous é utilizado para nos referirmos a uma ação que começou no passado e que se mantém em progresso agora. E você quer deixar isso explícito, que ela já está ocorrendo há um certo tempo. Então, por exemplo, eu tenho estudado inglês há 10 anos. Isso aqui não tem uma outra forma de você expressar a não ser através do present perfect e ainda melhor for, ainda melhor é se você utilizar a sua variação do continuous, não é? É o been que passa essa ideia de continuous, ou seja, I have been studying English for 10 years. Eu tenho estudado inglês há 10 anos, por 10 anos. Então, é o been que faz essa conexão. Então, com você, de fato, tendo muita atenção em conjugar o verb to have na forma apropriada e a sempre utilizar o been, e claro, sempre se lembrar do ing no final do verbo principal, não é? Agora, de certa forma é meio óbvio nós utilizamos o ing, as pessoas normalmente não esquecem disso, porque já que estamos sim nos falando do present perfect continuous, este continuous nos faz lembrar do ing. Então, os dois principais elementos é a conjugação do verb to have e a utilização do been. Perfeito. Agora que nós verificamos estes pontos, que são bem estruturais do desenvolvimento speaking, agora, na realidade, o que eu buscaria fazer é dar algo mais macro em termos do seu desenvolvimento. Primeiro, você precisa de ter feedback externo ao longo do seu progresso, ou seja,
o que nós temos é a necessidade de você evitar uma autoavaliação, buscando ter um feedback de alguém que tenha a coragem de lhe dar um feedback sincero sobre a sua fala, seja então um amigo, colega ou um profissional. Mas é crítico você ter o feedback de uma terceira pessoa, porque você simplesmente não consegue se autoavaliar quando o assunto é speaking e writing de forma precisa. Isso é muito importante termos em mente. E, caso você deseje, nós podemos fazer isso para você de uma forma completamente sem custos. Você, na descrição deste vídeo, tem a possibilidade de entrar em contato diretamente conosco e ter um nivelamento sem maiores custos para você, totalmente, então, voltado para o contexto IELTS. Você terá 3 perguntas sendo feitas a você, que na prática são essas perguntas, não é? Do you like to cook? Describe the last time you cooked something. Define what it was when it happened, who was with you, and if you liked the final dish you prepared and why. E também, what is the relationship between food and culture? Why? Essas são perguntas que, inclusive, havíamos comentado antes, ao longo da nossa aula de hoje, e que são perguntas que serão feitas a você para você responder. Você responde via áudio, rapidamente você tem o seu nivelamento, tomando como referência então a sua resposta, definindo o seu nível no padrão como europeu e quanto tempo de preparação nós sugerimos você ter. Então, caso você queira saber onde você se encontra no seu progresso e quanto tempo de preparação IELTS você precisa, estamos aqui para lhe oferecer isso sem nenhum custo, tudo bem? Então, agora, chegando à parte final da nossa aula, vamos às principais dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é o exame IELTS Speaking. A primeira dúvida é: quantas perguntas serão feitas no total? Bom, você poderá responder até 12 perguntas curtas na parte 1, e na parte 3 você poderá responder até 5. Na parte 2 você tem somente um tema, então isso é sempre estruturado, não tem nenhum segredo. Mas na parte 1 e parte 3, você tem uma série de perguntas que podem ser feitas e o número final delas vai depender do quanto você falar. Se você fala mais, você tem menos perguntas sendo feitas. E é por isso que é justificado, portanto, você sempre buscar ter o OJE, ou seja, ter a possibilidade de ter a opinião, a justificativa e a simplificação apropriadas. E assim você, quando executa o OJE, em especial na parte 1, evita ser colocado contra a parede múltiplas vezes. E também essa é uma vantagem caso você venha aplicar o OJE num contexto parte 3, tudo bem? Próximo ponto. Por que preciso expandir as minhas respostas no teste de fala? Para obter a pontuação 6.0, mais uma vez, para obter a pontuação 6.0 ou acima, você deve mostrar ao examinador que é capaz de falar longamente. Ou seja, você tem que ter a capacidade de expressar ideias e as conectar de forma plena e assim mostrar uma fluidez de fala para obter uma nota mais alta. Isso é inevitável. Caso você não consiga fazer isso, você não pode esperar obter uma nota acima de 5.5. Agora a próxima pergunta. Preciso falar por 2 minutos na parte 2? Bom, vejamos. Na parte 2, você deve buscar falar entre 1 e 2 minutos. A nossa recomendação é que seja no mínimo 1 minuto e meio, porque assim você terá a possibilidade de mostrar o seu inglês o suficiente. Agora, se você é alguém que mesmo no contexto em português não é de muita comunicação, você idealmente então busca por 1 minuto e 10 segundos. Então, no mínimo 1 minuto e 10 segundos, no máximo 2. Muito importante termos isso em mente. O que acontece se eu continuar falando após 2 minutos, na parte 2? O examinador controlará o tempo do seu teste. Ele ou ela o interrompe quando você chega a 2 minutos e imediatamente passará para a parte 3. Então você sim vai ser interrompido, até mesmo de forma brusca, não de forma agressiva, mas bem direta, e você será informado que é necessário o exame progredir. Portanto, que você já tenha dado uma resposta suficientemente completa, tendo em vista o tema, você não perde pontos por isso. Tudo bem? Próximo ponto. Posso escolher o tópico sobre o qual falar na parte 2? Não. O examinador fornecerá uma folha com o tópico a ser abrangido em sua resposta, que será lido para você. Então, em nenhum momento você poderá escolher perguntas a serem feitas ou pedir por modificações em termos do tipo de informação que é pedido por você no exame speaking, tudo bem? Aqui você tem um exemplo de cartela ou folha no qual você tem um tema parte 2. Vejamos aqui. Describe an occasion when someone visited your home. You should say,
who the person was, what the occasion was, what you did during the visit, and explain how you felt about this person's visit. Então aqui temos uma estruturação muito clara sobre as perguntas, não é? Então, definitivamente, a questão macro foi deixada claro e os detalhes sobre ela também, e você não pode fugir disso. Sempre siga, portanto, a estrutura do tema e não peça por modificações. Próximo ponto. Posso pedir ao examinador para alterar o tópico de alguma pergunta se não tem uma opinião formada sobre ela? Não, você não pode mudar de assunto. E se necessário for, invente as suas respostas. Inclusive, ao longo da sua preparação, busque de fato opiniões para as questões as menos comuns em sua mente para que você tenha a possibilidade de responder. E lembre-se, sinta-se à vontade para inventar fatos ou informações, portanto que eles não fujam muito da caixa. O examinador não está nem aí para o quão verdade é o que você fala ou deixa de falar. O que mais importa é o quão claramente você se comunica, tudo bem? Próximo ponto. Preciso seguir ao pé da letra os pontos do tema ao dar a minha resposta na parte 2? Não, você não precisa. Não é obrigatório. Então, novamente, você tem esses pontos. Who was the person, what the occasion was, and what you did during the visit. Ao mesmo tempo em que estes pontos aqui são bons de serem seguidos por você, a sugestão é que você, de fato, não seja absurdamente preso a eles. Mas o fato é que eles lhe oferecem uma ótima referência. Portanto, se você quiser o seguir ao pé da letra também, não há problemas. Agora, também, se você quiser adicionar algo a mais que você sente que venha fazer diferença, não se preocupe, sinta-se à vontade. Mas busque, no mínimo, manter a sua resposta completamente no escopo do começo. Describe an occasion when someone visited your home. E manter mais ou menos a sua resposta, tomando como referência os pontos, tudo bem? Próximo. O examinador avalia as anotações que faço na parte 2, porque você vai ter 1 minuto, onde que você vai poder, de fato, escrever e fazer aquelas anotações seguindo o formato OJE que nós já explicamos, e depois 2 minutos para responder. As suas anotações nunca são avaliadas ou checadas, nem ao menos lidas pelo examinador. Então você pode escrever o que você quiser, como você quiser, e isso não afetará a sua nota final no speaking. Próximo ponto. Qual a diferença real entre a parte 1 e a parte 3, se são tão parecidas na execução? De fato, elas são. Vejamos, a parte 1, o examinador fará perguntas curtas sobre tópicos comuns relacionados à sua vida. E já na parte 3, é mais semelhante a uma discussão. Ou seja, você, de fato, tem um debate acontecendo na parte 3, onde que você tem uma pergunta inicial sendo feita, você a responde, e o examinador lhe faz perguntas adicionais também. Então, é mais um debate, enquanto na parte 1 é simplesmente um bate-volta. Ele coloca a pergunta, você responde, depois ele vem com a próxima pergunta, você responde. Não necessariamente uma pergunta relacionada à pergunta feita no passado. Então, enquanto na parte 3 é sempre relacionado, na parte 1 não é. Tudo bem? Então, muita atenção com essa dinâmica. Agora, próxima dúvida comum, que é: o que posso fazer se não entender uma pergunta? Bom, ao falar na parte 1, você pode pedir ao examinador para repetir a pergunta, sabendo que ele ou ela não poderá explicá-la, mas somente repetir a pergunta, exatamente como ela foi inicialmente feita. Então, na parte 1, o máximo que você pode esperar é que o examinador leia novamente a pergunta para você como ela foi inicialmente feita, tudo bem? Agora, já na parte 3, devido à sua maior complexidade, você pode pedir ao examinador que explique a pergunta, dizendo: sorry, but could you clarify your question better? Então, já que na parte 3 você está lidando não com tópicos que envolvem o seu cotidiano, mas simplesmente coisas que são mais, de fato, abstratas, se você quiser e precisar, de fato, peça uma explicação. Agora, somente faça isso se estritamente for necessário, se você realmente sente que é necessário, porque isto, caso seja feito desnecessariamente ou excessivamente, pode vir a atingir a sua nota negativamente. Então, somente busque clarificação se estritamente necessário. Irei receber uma pontuação mais baixa se pedir ao examinador que repita uma pergunta, em especial na parte 1? Não. Agora, não exceda. Busque ter isso acontecendo no máximo 2 a 3 vezes no exame como um todo, não mais do que isso. Pois caso seja mais do que isso, o examinador vai inferir que essa sua questão de pedir para repetir é mais um problema da sua real interpretação do que simplesmente um esclarecimento normal em uma conversação.
Próximo ponto, o que posso fazer se não tiver ideias para respostas na parte 3? É aquela questão que eu falei, invente, não é? Se você recebe uma pergunta na parte 3, mas não tem ideias para respostas, você pode até mesmo dizer, para ser honesto, nunca pensei realmente sobre isso antes, mas creio que, e aí vem a sua opinião. Qualquer resposta, portanto, que seja clara e mostre o seu inglês, é suficiente. Então, sinta-se à vontade para inventar ou criar fatos, portanto, que sejam minimamente lógicos para a sua resposta na parte 3, tudo bem? Próximo ponto, o examinador se importa se tem sotaque? Não, desde que o seu sotaque seja suficientemente claro e te permita falar o inglês de forma clara. Caso ele seja extremamente carregado, aí você perde muitos pontos. Próxima questão. Devo corrigir erros no meio da minha fala? Não há problemas em corrigir erros, mas verifique se isso não afeta a sua fluidez. Ou seja, se você está corrigindo cada pequeno erro que você mesmo vê que faz, isto vem sim a atingir a sua fluidez, ou seja, excessivas pausas ou travadas ao longo da sua comunicação. Então, sinta-se à vontade para ignorar a maior parte dos erros. Se você, na realidade, comete um erro que é muito importante, como, por exemplo, conjugação na terceira pessoa, a conjugação the did, verbo regular ou irregular, aí, por favor, se corrija. Mas para pequenas coisas, sinta-se à vontade para pular. Tudo bem? O problema que isto causará na sua fluidez terá mais impacto negativo na sua nota final do que a imprecisão gramatical inicialmente feita por você na sua resposta original. Tudo bem? Então, estas são as principais dúvidas e este é o exame IELTS Speaking. Agora, por favor, verifique, caso você já não tenha feito, o documento PDF que você tem na descrição deste vídeo e entre em contato conosco para o seu nivelamento sem custos.